Menina sem teto pede comida milionária, mas resposta chota todos. A chuva caía em torrentes, lavando as ruas de uma metrópole fria e indiferente. Clara, uma menina de apenas 12 anos, se encolhia sob um velho jornal, tentando bloquear o vento gelado que a atingia. Ela tinha olhos grandes, cheios de uma tristeza que parecia nunca ter fim. A cada dia, buscava por sobras de comida, mas naquele dia o estômago roncava de maneira insuportável. A última refeição havia sido uma fatia de pão endurecido, dias atrás. Ela arrastou os pés até um luxuoso restaurante, onde os ricos se reuniam em suas mesas recheadas de iguarias. O aroma do prato mais caro invadia seu nariz, fazendo seu estômago protestar com mais intensidade. A porta giratória girou com um estalido e Clara, com um pouco de vergonha, entrou. Os olhares eram de desprezo e indiferença. A maioria das pessoas estava tão mergulhada em suas conversas sobre negócios e viagens de luxo que mal perceberam sua presença. Estou com fome, Clara sussurrou, mas sua voz se perdeu entre risadas e brindes. Cada mão que se estendia para um copo de champanhe parecia fechar a porta para ela. Então, um milagre! Uma mulher, Helena, com cabelos bem arrumados e um vestido que brilhava à luz das velas, levantou os olhos. A empresária, cercada por um halo de sorrisos e glamour, deu um passo à frente, rompendo a bolha de apatia que envolvia os outros. — Você está com fome? Helena perguntou, e a suavidade em sua voz surpreendeu a todos. Clara assentiu, com o coração batendo forte. — Vamos conversar, ela disse. Não uma simples oferta de comida, mas uma proposta de conexão. As mesas apenas sussurraram. Algumas pessoas levantaram as sobrancelhas, enquanto outras desviaram o olhar, incomodadas com o espetáculo. As duas se sentaram juntas e Clary começou a contar sua história. A dor de ser invisível, de viver entre caixas de papelão e abrigos temporários. Helena ouviu atentamente, sentindo um nó se formar na garganta. Era um momento silencioso, onde a dor de duas vidas se encontrava. Mas a mente de Clara estava em conflito. Aceitar ajuda significava deixar o mundo que conhecia, abrir mão de sua liberdade. E se me prenderem em uma cela de cristal? Pensou, assustada. Mal sabia ela que Helena também lutava contra seus fantasmas. Um ex-parceiro traiçoeiro que a seguia, pronto para estragar qualquer chance de felicidade. Enquanto as duas mulheres trocavam histórias, o clima no restaurante começou a mudar. O olhar de Helena se turvava ante a lembrança de sua vida cheia de arrependimentos. Clara sentiu que algo não estava certo. A tensão do ambiente crescia. Sussurros na mesa ao lado desvelavam quem era realmente aquela mulher rica. Seria possível que Clara, a menina sem teto, e Helena, a milionária solitária, encontrassem caminhos que se cruzavam? E assim a conversa prosseguiu, enquanto a ameaça do passado se aproximava. Clara e Helena não sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar de cor. O que aconteceria quando os segredos começam a ser revelados? Magia ou destruição? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a conversa entre Clara e Helena fluía, um clima tenso começava a se formar ao redor delas. As risadas ecoavam, mas aos poucos se tornavam murmúrios discretos. O garçom, que passava com uma bandeja de pratos requintados, parou quando percebeu a cena incomum. O olhar dos outros clientes ainda era de reprovação e curiosidade, mas estava prestes a mudar. Foi então que um homem, bem vestido, de terno negro e cabelo bem penteado, entrou no restaurante, trazendo uma onda de desconforto. Clara não percebeu inicialmente. Estava concentrada em contar sobre suas dificuldades, enquanto Helena a ouvia com atenção, os olhos se iluminando em compaixão. Mas o ar se tornou denso quando o homem se aproximou de uma mesa. Ele olhou para Clara e um sorriso torto surgiu em seus lábios. "Olha quem está aqui, a pequena ratinha", ele disse, sua voz baixa e carregada de desprezo. Clara congelou, os olhos se arregalando. Reconhecia o tom, a voz cortante e cruel que a acompanhou por muito tempo. Era um conhecido do abrigo onde tinha passado algumas noites. Um homem que fazia parte de seu pesadelo. "Você não deveria estar aqui. Isso é lugar de gente da sua estirpe." O homem continuou, atraindo a atenção de todos no restaurante. O murmúrio se intensificou. E os olhares, que antes eram apenas de curiosidade, agora estavam cheios de julgamento e escárnio. Helena olhou para Clara, o coração disparando. Ela não sabia o que fazer. O ambiente passou de um sussurro para uma tempestade em segundos. "Quem é ele?" perguntou Helena, tentando entender. Clara, engolindo em seco, virou o rosto, mas não conseguiu fugir da verdade. "Ninguém, alguém do meu passado", disse, a voz quebrada, como se cada palavra custasse. Mas o homem não parava. Ele se aproximou mais, com um brilho ameaçador nos olhos. "Está vendo isso, pessoal? Essa que acha que pode andar pelo mundo como se fosse alguém. Uma menina sem teto, pedindo comida." Ele se virou para Helena, um sorriso malicioso envolvendo seu rosto. "Por que você está aqui, ricaça? Quer dar um lar para a ratinha? Para ela se sentir em casa entre os seus luxos?" O silêncio aterrador dominou o ambiente. Clara queria desaparecer. O nó na garganta se tornava insuportável e a vergonha queimava em seu rosto. Helena, furiosa, se levantou. "Peço que se retire", disse com firmeza. Mas nesse momento o homem se virou, abrindo um sorriso malicioso, como se tivesse uma carta na manga. "Você realmente não sabe? Essa ratinha, ela é mais ligada a você do que imagina." O restaurante silenciou, todos os olhares fixados na cena que se desenrolava. "Como assim?" Helena questionou, perplexa. O homem riu, uma risada fria que cortou o ar. "Ah, não vou estragar a surpresa. Eu posso ajudar você, querida, mas tenha cuidado. Segredos têm uma maneira de vir à tona." Ele então se afastou, saindo do restaurante, deixando o cheiro de tensão e confusão no ar. Clara estava em choque. O que ele quis dizer? Qual era a conexão? As palavras dele ecoavam em sua mente. "Mais ligada a você do que imagina." O olhar de Helena se voltou para Clara e uma nova camada de incerteza surgiu entre elas. O que havia por trás do que aquele homem dissera? A sensação de segurança rapidamente se transformou em um labirinto de dúvidas. O que mais estava escondido? O que viria a seguir? Clara estava em choque.
O que aquele homem havia dito? O olhar de Helena se encheu de confusão e preocupação. Só o silêncio persistia, pesado e grosso. Do lado de fora, a chuva continuava a cair, como se o céu estivesse chorando pela cena que se desenrolava. É melhor você ir embora. Eu já disse! Helena gritou, tentando tirar Clara do estado de paralisia. O homem riu, um riso baixo e cortante. Ele se virou e saiu, como se tivesse apenas cumprido seu papel em um jogo cruel. Mas cada palavra que ele tinha falado ainda pairava no ar, como uma nuvem de desespero. Os outros clientes do restaurante, que antes apenas observavam, agora murmuravam com a excitação de um espetáculo inesperado. Clara estava encolhida, a checar seus pensamentos. Que ligação poderiam ter? Por que suas vidas estavam se entrelaçando de maneira tão sinistra? Clara, você está bem? Helena perguntou, a voz mais suave, mas ainda trêmula. Clara apenas assentiu, mas a verdade era que um turbilhão de emoções a dominava. A raiva, o medo, o desespero, tudo tumultuava dentro dela. Ela queria se esconder, mas não podia. Quem era ele? Helena insistiu. Clara hesitou. Lembranças de dias sombrios a bombardeavam. Alguém do meu passado. Helena franziu a testa inquieta. O que ele quis dizer com ligada a você? A frase ecoava na cabeça de Clara. Antes que pudesse responder, um grito repentino cortou o ar, ecoando através da sala. Olhares se viraram para a entrada principal. A porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens entrou, vestidos de preto, com expressões impassíveis. Clara sentiu um fio na espinha. Aquela presença era ameaçadora, como se um presságio sombrio tivesse se instalado no restaurante. Cadê ela? Um deles perguntou, a voz grave como um trovão. Helena e Clara trocaram olhares nervosos. Era uma cena digna de um filme de terror. Os murmúrios em volta estrupuravam um clima tenso. O garçom gaguejava, tentando entender o que estava acontecendo. Quem é ela? Um dos homens repetiu, apontando para Clara. O coração dela disparou. O homem do terno negro havia mencionado uma ligação. E agora esses homens estavam à procura dela. E se eles forem amigos dele? O pensamento horrível se impôs. O medo dominava cada batida de seu coração. Helena, tentando proteger Clara, se levantou com coragem. Ela não está com vocês, declarou, mesmo sentindo a insegurança crescendo dentro dela. Saia daqui ou eu chamo a polícia. Os homens riram, um riso que parecia mais uma ameaça do que uma brincadeira. Não precisamos de problemas, ricaça. Só estamos aqui por causa dela, disse o mais alto, sua voz grave carregando um tom sombrio. Clara, você não sabe onde se meteu, mas nós sabemos. É melhor você vir conosco. Clara, apanhando coragem, sussurrou. Apenas me deixem em paz. Eu não quero fazer parte disso. Mas o que estava escondido por trás daquela calma? Algo lhe dizia que sua vida estava cada vez mais em risco. Um estalido cortou o ar quando um dos homens se aproximou. Clara não era mais apenas uma menina sem teto. Ela era o centro de uma tempestade. O homem parou na frente dela e seus olhos brilharam com uma intensidade que a fez sentir o estômago embrulhar. Se você quer saber a verdade, Clara, a verdade sobre você, sobre sua família, tudo muda aqui e agora. A sala ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Clara mal podia respirar. O que você quer dizer? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Você é mais do que pensa.
Você é nossa! A revelação caiu como uma bomba. O olhar de Clara se apagou, enquanto uma onda de desespero a inundava. Helena olhou, sofrimento estampado no rosto, e as peças do quebra-cabeça pareciam não se encaixar mais. E assim, lançadas em um redemoinho de revelações obscuras, a pergunta pairava no ar, ameaçando romper a frágil conexão que se formara entre elas. Quem era realmente Clara? O que aquele homem sabia? E, acima de tudo, qual seria o preço dessa nova realidade que estava prestes a desabar sobre elas? Clara estava em choque. O que você quer dizer? A voz dela mal saiu. Os homens de preto cercavam-na. E o que aquele homem havia dito ecoava em sua mente como um grito ensurdecedor. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era como um predador que finalmente encontrou sua presa. A tensão no ar era palpável. Clara sentiu as pernas tremerem e o estômago revirar. Não, não pode ser! Ela sussurrou, tentando se convencer de que tudo aquilo não passava de um pesadelo. Mas Helena estava em pé, olhando para o homem com uma intensidade que Clara nunca tinha visto. O que você está dizendo? Sua voz tremia, mas havia uma faísca de bravura. O que você quer dela? Que ligação é essa? Os homens de preto trocavam olhares, como se decidissem o que fazer a seguir. O homem mais alto se inclinou para a frente com um ar de superioridade. Ela não sabe que está em perigo, que a verdadeira batalha começou e que você, ricaça, vai se chocar com a verdade que ela carrega. E quem sabe pode até lhe custar tudo. A atmosfera se tornou pesada. Clara sentiu um frio percorrer a espinha. A verdade que ele mencionou, o que poderia ser tão devastador? Intensas chamas de medo queimavam dentro dela. O que havia em sua vida que a tornava tão especial? O silêncio parecia interminável e os murmúrios da multidão a rodeando aumentavam. Clara, o que ele quer dizer? Helena estava assustada, mas a preocupação dela era genuína. Ela não se afastou, mesmo diante daquela situação. Clara olhou nos olhos de Helena, buscando ali alguma resposta. Mas a ligação que eles mencionavam, Clara sentiu um nó na garganta. Eu não sei. As palavras pareceram pesadas e quase impossíveis de serem ditas. E naquele momento, uma porta se abriu abruptamente atrás deles. E quando Clara se virou, uma mulher entrou. Com olhos frios e braços cruzados, ela parecia pertencer a outra realidade. Clara a reconheceu instantaneamente. Mãe! Sussurrou, o coração batendo acelerado. Mas por que ela estava ali? O peso dos segredos agora parecia transbordar. Você realmente acha que podia escapar de mim, Clara? A mulher falou com um tom cruel, quase zombeteiro. Eu sempre soube onde você estava. Um murmurinho correu pelo restaurante e as reações dos clientes mudaram para choque absoluto. Helena olhou para Clara com uma mistura de perplexidade e horror. Você conhece essa mulher? Quem é ela? Ela é minha mãe, Clara disse, a voz trêmula. Mas a verdade era mais complicada do que isso. O pavor que ela sentia crescia, um redemoinho de emoções se formando. Você não entende. Eu entendo muito bem, querida.
Você está em um lugar que não deve estar. Aquela expressão provocante enchia o ambiente de um peso sombrio. Enquanto a mulher dava passos, o olhar dela penetrava em Clara, como se tentasse descobrir todos os seus segredos. Helena fez um movimento rápido, protegendo Clara com a própria presença. Você não pode levá-la. Não pode fazer isso. A voz dela estava entre o desespero e a determinação. A multidão observava em silêncio e o ar ficou tenso como um arco prestes a ser solto. O homem de preto sorriu. Ah! Mas já está feito. O que você não sabe, Clara, é que sua mãe tem muito mais a contar do que você imagina. E o que você verá pode mudar tudo. A expressão de Clara se transformou em horror. O que você quer dizer? Olha, todas as respostas para suas perguntas estão com ela, o homem respondeu, com um ar de satisfação. Sua vida, sua identidade, a verdade que esconderam de você. Clara sentiu o chão sob os pés tremer. Cada palavra dele era um golpe. O que é a verdade? O desespero inundou sua voz. Não era apenas sobre sua condição de vida. Era a essência dela. O olhar da mãe estava carregado de segredos, e as revelações iminentes pareciam devastadoras. Preparada para ouvir? A mãe perguntou, com uma voz que fazia o coração de Clara acelerar. Assim, com a sala em silêncio, Clara se sentiu no limite, prestes a descobrir um segredo que mudaria tudo. E sem aviso, a luz do restaurante piscou. A atmosfera se alterou, e antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor ecoou de fora. As janelas estouraram e uma figura mascarada entrou disparando. O caos irrompeu. A gritaria se misturou e Clara, em choque, percebeu que o mundo não era o que parecia. A revelação que se aproximava poderia ser a última de muitas. O que está acontecendo? Gritou Helena, enquanto Clara olhava para a mãe, o coração na boca. As verdades fragmentadas estavam prestes a ser reveladas. O presente se misturava ao passado e tudo ameaçava desmoronar. O que mais estava escondido? O que aconteceria agora? Clara estava em choque. O que você quer dizer? A voz dela mal saiu. Os homens de preto cercavam-na, e o que aquele homem... A sala parecia ter congelado. Todos os olhares estavam fixos neles, curiosos e julgadores, como se fossem espectadores de um filme de terror. Você é mais do que pensa! Você é nossa! O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era como um predador que finalmente encontrou sua presa. A tensão no ar era palpável. Clara sentiu as pernas tremerem e o estômago revirar. Não, não pode ser, ela sussurrou, tentando se convencer de que tudo aquilo não passava de um pesadelo. Mas Helena estava em pé, olhando para o homem com uma intensidade que Clara nunca tinha visto. O que você está dizendo? Sua voz tremia, mas havia uma faísca de bravura. O que você quer dela? Que ligação é essa? Os homens de preto trocavam olhares, como se decidissem o que fazer a seguir. O homem mais alto se inclinou para a frente, com um ar de superioridade. Ela não sabe que está em perigo, que a verdadeira batalha começou, e que você, ricaça, vai se chocar com a verdade que ela carrega. E quem sabe, pode até lhe custar tudo. A atmosfera se tornou pesada. Clara sentiu um frio percorrer a espinha. A verdade que ele mencionou.
O que poderia ser tão devastador? Intensas chamas de medo queimavam dentro dela. O silêncio parecia interminável e os murmúrios da multidão ao redor aumentavam. Clara, o que ele quer dizer? Helena estava assustada, mas a preocupação dela era genuína. Ela não se afastou, mesmo diante daquela situação. Clara olhou nos olhos de Helena, buscando ali alguma resposta. Mas a ligação que eles mencionavam, Clara sentiu um nó na garganta. Eu não sei. As palavras pareciam pesadas e quase impossíveis de serem ditas. E naquele momento, uma porta se abriu abruptamente atrás deles. E quando Clara se virou, uma mulher entrou. Com olhos frios e braços cruzados, ela parecia. Clara a reconheceu instantaneamente. Mãe? Sussurrou, o coração batendo acelerado. Mas por que ela estava ali? O peso dos segredos agora parecia transbordar. Você realmente acha que podia escapar de mim, Clara? A mulher falou com um tom cruel, quase zombeteiro. Eu sempre soube onde você estava. Um murmurinho correu pelo restaurante e as reações dos clientes mudaram para choque absoluto. Helena olhou para Clara com uma mistura de perplexidade e horror. Você conhece essa mulher? Quem é ela? Ela é minha mãe, Clara disse, a voz trêmula. Mas a verdade era mais complicada do que isso. O pavor que ela sentia crescia. Um redemoinho de emoções se formando. Você não entende! Eu entendo muito bem, querida. Você está em um lugar que não deve estar. Aquela expressão provocante enchia o ambiente de um peso sombrio. Enquanto a mulher dava passos, o olhar dela penetrava em Clara, como se tentasse descobrir todos os seus segredos. Helena fez um movimento rápido, protegendo Clara com a própria presença. Você não pode levá-la! Não pode fazer isso! A voz dela estava entre o desespero e a determinação. A multidão observava em silêncio e o ar ficou tenso como um arco prestes a ser solto. O homem de preto sorriu. Ah, mas já está feito! O que você não sabe, Clara, é que sua mãe tem muito mais a contar do que você imagina. E o que você verá pode mudar tudo. A expressão de Clara se transformou em horror. O que você quer dizer? Todas as respostas para suas perguntas estão com ela. O homem respondeu, com um ar de satisfação. Sua vida, sua identidade, a verdade que esconderam de você. Clara sentiu o chão sob os pés tremer. Cada palavra dele era um golpe. Qual a verdade? O desespero inundou sua voz. Não era apenas sobre sua condição de vida. Era a essência dela. O olhar da mãe estava carregado de segredos, e as revelações iminentes pareciam devastadoras. Preparada para ouvir? A mãe perguntou, com uma voz que fazia o coração de Clara acelerar. Assim, com a sala em silêncio, Clara se sentiu no limite, prestes a descobrir um segredo que mudaria tudo. E sem aviso, a luz do restaurante piscou. A atmosfera se alterou. E antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor ecoou de fora. As janelas estouraram e uma figura mascarada entrou disparando. O caos irrompeu. A gritaria se misturou. E Clara, em choque, percebeu que o mundo não era o que parecia. O homem mascarado avançou rapidamente, atirando para o ar, enquanto as pessoas gritavam e se agachavam. Saiam da frente! Eu quero a menina! Sua voz é intensa, ameaçadora.
Helena puxou Clara para trás, tentando proteger a menina com seu corpo. "Quem é você?" gritou Helena, o medo tingindo cada palavra. Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão de luz brilhou e o homem de preto pulou na frente, levando um tiro no ombro. O impacto fez com que ele cambaleasse e um silêncio estonteante tomou conta do restaurante. A figura mascarada parou e, com um gesto rápido, removeu a máscara. Era alguém inesperado, alguém que conhecia. "Papai!" escapuliu de seus lábios, o choque abalando sua sanidade. Seu pai, que ela pensava ter desaparecido, estava bem ali, à vista de todos, cercado pela confusão. "Clara! Rápido! Vem comigo!" ele gritou, urgência em sua voz, rasgando o desespero que havia se instalado. A sala estava em chamas. As verdades estavam prestes a explodir junto com a realidade que Clara acreditou ser sua. Agora, diante da escolha de seguir seu pai, tudo o que ela conhecia poderia desmoronar. O que estava acontecendo? Seguir o pai e descobrir a verdade? Ou ficar e enfrentar sua mãe? O tempo parecia parar enquanto Clara olhava de um rosto para o outro, o coração preso na garganta. Afinal, quem era ela de verdade? Clara estava em choque. "Papai!" A palavra escapuliu de seus lábios com um misto de incredulidade e esperança. O homem à sua frente, que ela havia visto se perder nas sombras do passado, estava ali, em carne e osso, bem na frente dela. A sala, antes repleta de gritos e desespero, parecia ter parado. A confusão a engoliu. "Clara! Rápido! Vem comigo!" As palavras de seu pai eram apressadas, quase desesperadas. Ele olhava ao redor, atento, como se um perigo invisível estivesse se aproximando. Mas o que ela poderia fazer? Ele era o homem que tinha desaparecido de suas vidas. "Por que você está aqui? O que está acontecendo?" Ela balbuciou, o nervosismo a fazendo tremer. O rosto do pai estava marcado por uma determinação desesperada, mas também por algo que Clara não conseguia decifrar. A mulher que se proclamara sua mãe interrompeu a cena, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Você não se lembra de mim, não é, Clara? Você estava tão pequena quando tudo aconteceu." As palavras dela eram cortantes, congelando o ar. "Cala a boca!" o pai gritou, e as palavras dele eram um grito de proteção. "Isso não tem nada a ver com você." O homem de terno negro estava se levantando, mostrando um ferimento no ombro, mas ainda tinha um olhar maligno. Ele parecia alimentado pela confusão e tensão que dominavam o ambiente. "Você ainda tá por aí?" O homem sussurrou com a voz cheia de desprezo e veneno. "Acha que vai conseguir levar a Clara para longe? Você não faz ideia do que está em jogo." Clara podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias. A presença de seu pai era um misto de felicidade e terror. Por que ele estava ali? O que estava realmente acontecendo? Antes que qualquer resposta pudesse ser dada, o homem se virou para ela. "Clara, você não tem ideia, mas a verdade que sua mãe esconde é muito mais profunda do que você pensa. Não é apenas sobre você." Ela olhou para ele confusa. "O que quer dizer com isso? De verdade?" O pai fez uma pausa, olhando para a mulher que se dizia sua mãe, agora alheia ao caos. "Essa mulher não é quem você pensa que é." O olhar dele carregava um fardo, como se as palavras fossem uma sentença de morte. "Clara, eu era o homem que você acreditava estar longe. Mas a verdade é que eu sempre estive perto. Cada passo que você deu, eu estava observando. Não para te machucar, mas para te proteger."
Você é mais especial do que qualquer um aqui pode imaginar. Nesse instante, a mulher começou a rir. Uma risada que ecoou como um grito estridente. Você realmente acha que pode protegê-la? Clara, querido, você não sabe o que realmente sou e nem o que sou capaz de fazer. Tudo na sua vida foi um grande plano e você é a peça-chave. Clara sentiu um choque percorrer seu corpo. Peça? Do que você está falando? Mas antes que pudesse processar o que havia dito, os homens de preto começaram a cercá-los, como ratos capturando sua presa. Com um movimento rápido, seu pai puxou Clara para mais perto. Fuja! Agora! Ele gritou. Mas antes que eles pudessem se mover, uma luz ofuscante invadiu a sala. Uma explosão de fumaça encheu o ar, e a figura mascarada de antes desapareceu. E o que restou foi um eco angustiante. Clara mal conseguia respirar, sentindo a realidade desmoronar ao seu redor. O que estava realmente acontecendo? A verdade estava ao alcance, mas agora parecia mais distante do que nunca. No meio da confusão, um brilho de esperança surgiu. Um fio de luz se destacou entre as sombras. Clara percebeu que poderia ser a sua única chance de escapar de toda aquela loucura. A pergunta pairava no ar. O que ela realmente era e o que estava a ponto de descobrir sobre si mesma? Clara estava em choque. Papai? A palavra escapuliu de seus lábios, um misto de incredulidade e raiva. O caos ao seu redor pareceu parar. Ela não conseguia processar o que via. O homem, que sempre fora uma sombra no seu passado, agora estava ali, cercado por confusão e perigos. Clara, rápido, vem comigo! Ele falava à pressa, quase chamando-a para o lado de um mar encapelado. O olhar dele, entre preocupação e determinação, a deixou mais confusa. A mulher que havia se proclamado sua mãe, com um sorriso cruel, parecia se divertir com o espetáculo. Você não pode levá-la! Não pode fazer isso! Gritou Helena, se colocando na frente de Clara, braços estendidos. Mas o que seu pai fazia ali? Clara estava desesperada por respostas. Eu não entendo. Por que agora? O que está acontecendo? A multidão ao redor deles começou a murmurar, e o clima carregado de expectativa fazia seu coração acelerar ainda mais. Ele é uma peça-chave, Clara. Você precisa entender que a verdade não é como você a imaginava. Seu pai disse, olhando diretamente nos olhos dela. O homem de terno negro se levantava devagar, claramente ferido, mas ainda ameaçador. Essa batalha não é apenas sua. É de todos nós, e você é o centro dela. Isso não faz sentido! Clara respondeu, sua voz tremia. O pânico começou a tomar conta dela. Então, do nada, a luz do restaurante piscou, e o ambiente ficou escuro por um momento longo e angustiante. Quando as luzes finalmente acenderam novamente, algo cruel e chocante aconteceu. O terno negro, agora em pé, deu um passo à frente e revelou em suas mãos um artefato cintilante, uma espécie de colar que brilhava como se queimasse. Você realmente não sabe o que está acontecendo, não? Essa é a chave! Ele ergueu o objeto e todos os olhares se fixaram nele. Então, algo que não deveria acontecer ocorreu. Enquanto o homem falava, o artefato disparou uma luz intensa, um feixe dourado que atravessou a sala com tamanha força que fez Clara se encolher. A luz envolveu seu pai e a mulher que alegava ser sua mãe. E então um grito escapuliu dos lábios de Clara. Então, o que ninguém esperava, o corpo do pai começou a se desmaterializar, como se estivesse se dissolvendo em partículas brilhantes, enquanto ele gritava para Clara: Você precisa escolher, o poder é seu.
Seu rosto expressava pânico, e antes que as palavras dela fizessem sentido, um eco profundo tomou conta do restaurante. O ambiente se transformou em um caos absoluto. A tensão virou desespero. Os homens de preto, confundidos, tentaram localizar o que estava acontecendo. Mas a luz do artefato parecia ter um poder incontrolável. Um cheiro de ozônio pairava no ar, fazendo as pessoas tossirem. Clara observou em horror, enquanto o colar fazia seu pai desaparecer completamente, e a mulher que dizia ser sua mãe congelou, a expressão de quem tinha um segredo imenso sendo revelado. Você não pode fazer isso! Ela berrou, como se soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. A atmosfera ficou pesada e carregada. Tudo parou enquanto Clara tentava entender a verdade em meio ao caos. Quem eram aqueles homens? E por que o artefato estava ativo? A confusão dominava sua mente. Mas uma coisa se destacou. O homem de terno negro tinha sussurrado que ela era importante. E seu pai tinha implorado para que ela escolhesse. Naquele momento, a dúvida tomou conta dela. O que significava ser o centro de algo tão destrutivo? O que aquele colar realmente significava? E mais importante, quem ela realmente era? A linha entre o conhecido e o desconhecido se desfez. E tudo o que restava era uma pergunta aterradora. Clara poderia realmente suportar a verdade que estava prestes a se revelar? Clara estava quase paralisada, a realidade distorcendo-se ao seu redor, enquanto o pai se desintegrava em partículas de luz. O caos do restaurante parecia um pesadelo, mas tudo tomou novos contornos quando o foco dela se voltou para a figura da mãe, que agora se permitia um sorriso satisfeito, quase triunfante. Você não percebeu, Clara? A mãe disse, alçando a voz sobre o clamor. Você nunca foi só uma menina sem teto. Você é herdeira de um legado que a maioria não consegue compreender. E aqui, nesse momento, você está prestes a descobrir sua verdadeira essência. As palavras da mulher engatilharam uma corrente elétrica de inquietação em Clara. O que ela queria dizer com isso? Por que seu pai parecia tão desesperado enquanto sua mãe revelava segredos envolvendo uma linhagem que Clara nunca soubera? O restaurante, agora tomado pela fumaça e pela confusão, parecia lições de uma história que nunca fez parte dela. Sua aparência simples e suas dificuldades foram apenas um disfarce. Tudo faz parte do plano. A mãe continuou, a voz imponente ecoando nos corredores, agora em desordem. E essa chave? Ela gesticulou para o colar agora coberto por faíscas de luz. É a ligação que você nunca soube que tinha. É sua, Clara. Você é a chave para desbloquear tudo. Clara estava incrédula. A luz ao redor começou a vibrar, puxando-a para um estado de confusão. Mas por que você não me disse? Por que me deixou viver assim? As palavras saíram dela em um turbilhão desesperado, como se cada sílaba pudesse desbloquear um novo entendimento. Eu não pude, a mãe respondeu, a voz diminuindo um pouco, mas ainda maior que o barulho ao redor. Estava protegendo você de aqueles que querem explorar suas habilidades. Sua linhagem. Eles sempre estiveram à espreita, e agora eles desejam a verdadeira chave que você representa. Nesse momento, um dos homens de preto, ainda cambaleando, levantou-se, gesto de dor estampado no rosto. Você está errada. Clara não é quem você imagina. Não é sua filha. O grito dele ecoou, fazendo o coração de Clara parar. Era um eco de traição, um abalo que fez seus pés se moverem e o chão tremer. Como você pode dizer isso?
Clara perguntou, um fio de esperança se esticando. A revelação a golpeava. Novas verdades despontavam diante de seus olhos. Ele a apontou. E seus olhos eram um abismo de emoção. Porque o que você sabe não é tudo. Aquela menininha que você criou não é a Clara que você está vendo agora. Ela é uma vira-lata. As palavras dele cortaram como facas e Clara sentiu algo quebrar dentro de si. Ela não era uma simples menina sem teto, mas uma variante de uma linhagem antiga que estava em jogo. Aguarde! O que você quer dizer? Eu sou só uma garota! Sua voz tremeu enquanto tentava entender. Você não é só uma garota, Clara. Você é a última de um grupo que carrega o poder de alterar realidades. Você pode fazer realidades se mesclarem. Você! A voz dele subiu em agonia. Um grito rasgando a sala e cortando o ar fez todos gelarem. O homem alçou as mãos e em um tris, um portal começou a se abrir girando, engolindo os que estavam ao redor. Clara sentiu a gravidade mudar, o espaço ao seu redor distorcer. Era como estar no meio de um redemoinho. Não! A mãe gritou desesperada, enquanto as sombras se contorciam ao redor. Clara se viu arrastada para mais perto do portal, a incerteza absorvendo sua totalidade. Em um ato impulsivo, Clara estendeu a mão, uma sensação de conexão e destino a permeando naquele momento. Você não pode escapar da verdade. A mãe gritou, a tensão crescendo como um fio prestes a partir. E quando Clara estava prestes a ser sugada, uma corrente súbita de energia a envolveu. Ela sentiu seu próprio poder despontar, o colar pulsando ao redor de seu pescoço. Agora ela estava dividida entre aceitar o que herdar, a verdade que a cercava e o desespero daquelas ao seu redor. Uma última pergunta fervilhava em sua mente. Quem realmente era ela? As pessoas estavam aclamando, gritando com esperanças e lamentos, mas Clara tinha que decidir. E no fundo do seu ser, ela sabia que o mundo não seria o mesmo. Um borrão de luz. Uma pergunta sem resposta. O destino aclamando. E no coração do caos, Clara estava prestes a descobrir que as linhas entre o bem e o mal nunca foram tão claras como pensou. Clara sentiu seu corpo ser puxado para o centro da sala. O brilho do colar a envolvia, e enquanto o caos girava ao seu redor, ela experimentou uma onda de emoções. Medo, confusão e uma profunda determinação a invadiam. Ela não sabia em quem confiar. As vozes se misturavam, mas dentro dela algo começava a despertar. Um instante de clareza. A conexão entre ela e o artefato a chamava. Clara sentiu seu coração acelerar. A luz crescia. E então, inesperadamente, o homem de terno negro gritou: "A regra é clara. Ninguém, nem mesmo você, pode escapar do que está destinado." Era uma declaração que reverberava na sala. E antes que alguém pudesse reagir, a figura mascarada, que parecia quase um espectro, avançou. A bala disparada quando a porta se abriu ecoou como um trovão. Em um segundo, as sombras se tornaram pesadas. E o homem que parecia caroctear Clara agora focava na mulher que se dizia sua mãe. Ele olhou para ela, olhos chamejantes. A sala estava, literalmente, em chamas. Ruídos de vidro quebrando e gritos humanos misturavam-se, criando uma sinfonia aterrorizante. E então, enquanto Clara se preparava para levantar sua mão e tentar controlar a luz intensa que emanava do colar, um poder desconhecido saiu dela como uma onda de calor. E aquilo era mais que um simples feixe. Era uma explosão de pura energia que arremessou todos de volta. A mulher gritou,
Clara viu, em câmera lenta, seu corpo ser projetado contra a parede. E, ao mesmo tempo, o tempo parecia desacelerar. O brilho do colar começou a deslizar de sua pele, mas antes que pudesse perceber a gravidade do que estava fazendo, uma revelação veio como um relâmpago. A figura mascarada, que parecia uma ameaça, agora se voltava para ela. Mas não com raiva. Era como se ele estivesse rindo. Finalmente a verdade vem à tona! Ele gritou enquanto uma fumaça negra saía de seu corpo como uma sombra divina. Clara sentiu um nó na garganta. Por que você está rindo? A pergunta ecoou, embora ela estivesse confusa. E então, como se suas palavras tivessem acendido um fósforo, tudo mudou. Porque eu sou seu irmão, Clara, e tudo que você acredita ser verdade é uma mentira. A verdade disparou entre eles como um raio. Clara se congelou. As faces ao redor dela, horrorizadas, pareceram desvanecer. O homem sorriu e, enquanto ela processava o que acabara de ouvir, o peso das revelações a afundava. Seus olhos se abriram, mas Clara não podia tirar a visão de seu irmão. Um pedaço de seu passado que nunca soubera que existia. Ele se movia em direção a ela, os outros parecendo pequenos ao redor do poder que emanava. A energia girava, implacável. "Parado!" gritou Helena, colocando-se entre eles. Mas a figura do irmão já estava mais perto. A sala estava cheia de sombras e a confusão virou terror. Você não entende, Clara. A ligação entre nós é mais importante do que você pode imaginar. Estamos juntos em um plano que vai além de qualquer um aqui. O olhar dele refletia um anseio profundo. Eles querem o colar, querem você. Mas a verdade é que juntos somos mais do que eles já sonharam. Clara sentiu o mundo desmoronar em torno de si. Sua mente girava com o impacto. A sensação de traição lhe cortou o peito. Você é meu irmão? Por que você nunca veio antes? A raiva, a dor, métodos derramavam-se. Mas antes que ele pudesse responder, algo segurou seu pulso, puxando-a para trás. Era a mulher que se dizia sua mãe. Você não pode confiar nele! Ele é a razão de todos os nossos pesadelos! A incredulidade em sua voz gerou um silêncio gutural na sala. Nesse momento, o portal que havia surgido atrás de Clara começou a brilhar ainda mais. E com uma força inesperada, ela sentiu que poderia ser sugada para longe. Agora estava em suas mãos decidir. Com um sentimento crescente de pavor e a mente repleta de perguntas, Clara lutou para se manter firme. Segurança, esperança era o que ela mais desejava. E um desejo por respostas inundaram sua essência. Ela tinha que escolher, tinha que decidir o que era verdade no meio de toda aquela confusão. O que ela não sabia é que o destino de todos estava prestes a colidir em um conflito de forças que mudariam suas vidas para sempre. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, ela conseguiria livrar-se dos grilhões do passado que a escravizavam? Clara parou, o coração batendo no peito. Ela encarava seu irmão, a revelação pesando no ar como um açoite. Você é meu irmão? As palavras mal saíam de sua boca entre surpresa e desespero. O caos ao redor começou a se silenciar, mas a luz ainda pulsava em seu colar, como um coração vivo. Sim, eu sou, e tudo o que você sabe é apenas uma parte da história. O olhar do irmão era um choque, algo que Clara nunca imaginou. Nós temos um legado. Nossa família é mais poderosa do que eles querem que você saiba.
Chega! Menina sem teto pede comida milionária, mas resposta choca todos. A chuva caía em torrentes, lavando as ruas de uma metrópole fria e indiferente. Clara, uma menina de apenas 12 anos, se encolhia sob um velho jornal, tentando bloquear o vento gelado que a atingia. Ela tinha olhos grandes, cheios de uma tristeza que parecia nunca ter fim. A cada dia, buscava por sobras de comida, mas naquele dia o estômago roncava de maneira insuportável. A última refeição havia sido uma fatia de pão endurecido, dias atrás. Ela arrastou os pés até um luxuoso restaurante, onde os ricos se reuniam em suas mesas recheadas de iguarias. O aroma do prato mais caro invadia seu nariz, fazendo seu estômago protestar com mais intensidade. A porta giratória girou com um estalido e Clara, com um pouco de vergonha, entrou. Os olhares eram de desprezo e indiferença. A maioria das pessoas estava tão mergulhada em suas conversas sobre negócios e viagens de luxo que mal perceberam sua presença. Estou com fome, Clara sussurrou, mas sua voz se perdeu entre risadas e brindes. Cada mão que se estendia para um copo de champanhe parecia fechar a porta para ela. Então, um milagre! Uma mulher, Helena, com cabelos bem arrumados e um vestido que brilhava à luz das velas, levantou os olhos. A empresária, cercada por um halo de sorrisos e glamour, deu um passo à frente, rompendo a bolha de apatia que envolvia os outros. — Você está com fome? Helena perguntou, e a suavidade em sua voz surpreendeu a todos. Clara assentiu, com o coração batendo forte. — Vamos conversar, ela disse. Não uma simples oferta de comida, mas uma proposta de conexão. As mesas apenas sussurraram. Algumas pessoas levantaram as sobrancelhas, enquanto outras desviaram o olhar, incomodadas com o espetáculo. As duas se sentaram juntas e Clary começou a contar sua história. A dor de ser invisível, de viver entre caixas de papelão e abrigos temporários. Helena ouviu atentamente, sentindo um nó se formar na garganta. Era um momento silencioso, onde a dor de duas vidas se encontrava. Mas a mente de Clara estava em conflito. Aceitar ajuda significava deixar o mundo que conhecia, abrir mão de sua liberdade. E se me prenderem numa cela de cristal? Pensou, assustada. Mal sabia ela que Helena também lutava contra seus fantasmas. Um ex-parceiro traiçoeiro que a seguia, pronto para estragar qualquer chance de felicidade. Enquanto as duas mulheres trocavam histórias, o clima no restaurante começou a mudar. O olhar de Helena se turvava ante a lembrança de sua vida cheia de arrependimentos. Clara sentiu que algo não estava certo. A tensão do ambiente crescia. Sussurros na mesa ao lado desvelavam quem era realmente aquela mulher rica. Seria possível que Clara, a menina sem teto, e Helena, a milionária solitária, encontrassem caminhos que se cruzavam? E assim a conversa prosseguiu, enquanto a ameaça do passado se aproximava. Clara e Helena não sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar de cor. O que aconteceria quando os segredos começam a ser revelados? Magia ou destruição? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a conversa entre Clara e Helena fluía, um clima tenso começava a se formar ao redor delas. As risadas ecoavam, mas aos poucos se tornavam murmúrios discretos. O garçom, que passava com uma bandeja de pratos requintados, parou quando percebeu a cena incomum. O olhar dos outros clientes ainda era de reprovação e curiosidade, mas estava prestes a mudar. Foi então que um homem, bem vestido, de terno negro e cabelo bem penteado, entrou no restaurante, trazendo uma onda de desconforto. Clara não percebeu inicialmente. Estava concentrada em contar sobre suas dificuldades, enquanto Helena a ouvia com atenção, os olhos se iluminando em compaixão. Mas o ar se tornou denso quando o homem se aproximou de uma mesa. Ele olhou para Clara e um sorriso torto surgiu em seus lábios. "Olha quem está aqui, a pequena ratinha", ele disse, sua voz baixa e carregada de desprezo. Clara congelou, os olhos se arregalando. Reconhecia o tom, a voz cortante e cruel que a acompanhou por muito tempo. Era um conhecido do abrigo onde tinha passado algumas noites. Um homem que fazia parte de seu pesadelo. "Você não deveria estar aqui. Isso é lugar de gente da sua estirpe." O homem continuou, atraindo a atenção de todos no restaurante. O murmúrio se intensificou. E os olhares, que antes eram apenas de curiosidade, agora estavam cheios de julgamento e escárnio. Helena olhou para Clara, o coração disparando. Ela não sabia o que fazer. O ambiente passou de um sussurro para uma tempestade em segundos. "Quem é ele?" perguntou Helena, tentando entender. Clara, engolindo em seco, virou o rosto, mas não conseguiu fugir da verdade. "Ninguém! Alguém do meu passado", disse, a voz quebrada, como se cada palavra custasse. Mas o homem não parava. Ele se aproximou mais, com um brilho ameaçador nos olhos. "Está vendo isso, pessoal?"